Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Uma alegria encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema do gênero e identidades sociais. E para a gente iniciar essa segunda aula sobre o tema, eu convido vocês a assistirem comigo um trecho aí da entrevista feita pela Faculdade Getúlio Vargas, relacionando uma pesquisa recente ainda, agora de março, de 2020, sobre o papel da mulher, a realidade da mulher no mercado de trabalho. Acompanhem comigo aí. No campo profissional também, percebe-se que diversas pesquisas, né, mostram que há uma discrepância muito forte, né, entre mulheres e homens em diversas carreiras. Né? O rendimento feminino é sempre abaixo do masculino quando se comparam pessoas com a mesma posição dentro das empresas. O que pode ser feito do ponto de vista jurídico, social, para que essas diferenças diminuam, para que a gente possa atacar essas desigualdades? Em princípio, se a gente for ver, existe na regra, enfim, constitucionalmente falando, é obrigatório que exija uma igualdade salarial. O problema é que isso não ocorre na realidade, na prática. Então, o que precisa ser feito? Talvez uma medida importante seja despertar a importância para esse assunto dos gestores, que são aqueles que efetivamente vão alocar os valores, os salários, etc. E acho que esse é um primeiro ponto, e acho que ele é fundamental, do ponto de vista pragmático. A outra questão é as próprias pessoas que estão no grupo ou no time no qual trabalham essas mulheres, por exemplo, exigirem essa igualdade, né? Então, dentro do próprio time, exigir uma igualdade salarial. Então, ter transparência na política de salários, na política de carreira, isso tudo ficar muito mais... Se isso ficar mais claro, mais evidente, mais transparente, é possível que as pessoas discutam, porque muitas vezes nem se sabe quanto o outro ganha, e aí eu não tenho como discutir, não tenho como barganhar, eu não tenho como dizer, olha, mas minha performance foi melhor aqui, por que eu ganho menos do que aquele? Então, assim, tudo parece um pouco feito ali para que não se tenha um debate claro e real. E aí não se pode discutir efetivamente e alcançar essa igualdade salarial. Em sua tese de doutorado, você se dedicou a analisar a participação feminina na política brasileira, assim, com dados muito contundentes. Eu lembro que eu li, etc., eu fiquei chocado quando soube que, apesar de perfazer 51% da população brasileira, agora, em 2018, a legislação de 2019, apenas 15% das mulheres ocupam cargos no Congresso Nacional. 15%. Nas últimas eleições parlamentares. O que explica essa diferença? Acho que tem muitas coisas que explicam a subrepresentação feminina na política. Para além de ter sido a primeira vez que o Brasil supera a marca dos 10%, né, que foi agora nas últimas eleições de 2018, o que acontece? Então, existe, primeiramente, uma resistência muito forte dos próprios partidos políticos em incluir mulheres nos seus quadros e levar a sério as candidaturas femininas, ou seja, os partidos não têm muito interesse em eleger mulheres, porque afinal, o que se está disputando, especialmente nessas eleições, são posições de deputados federais, deputados estaduais. Tudo isso remete a poder e, obviamente, ninguém quer dividir o quinhão do poder, especialmente com pessoas que vêm de fora, que são diferentes daquele pensamento comum que já existe dentro dos partidos. Então, acho que o primeiro ponto é a resistência dos partidos políticos em incluir mulheres nos seus quadros e como candidatas efetivas. Em segundo lugar, os partidos, em geral, conferem pouco dinheiro porque resistem à presença das mulheres nos quadros partidários, conferem pouco financiamento às mulheres. E já está mais do que comprovado, segundo os estudos da ciência política, que sem dinheiro não há como se eleger. E, na verdade, quanto mais dinheiro se tem, portanto, de outro lado, mais chances de se eleger. Então, as mulheres recebem menos financiamento. Além disso, a legislação brasileira ela é muito frágil, ela simplesmente prevê um percentual mínimo de candidaturas, não necessariamente prevê sanção em caso de descumprimento, apesar de que aí o Tribunal Superior Eleitoral assumiu para si a posição de que entendeu que isso é uma coisa importante, portanto, o partido que não cumprir o mínimo de 30% de candidaturas femininas será punido sim. Tá? Mas a legislação em si, quando ela começou, ela era muito frágil.
E existe, obviamente, também a questão da cultura patriarcal, que mais uma vez está por trás disso tudo. Luciana, queria muito agradecer a tua participação, acho que foi ótimo. E feliz dia da mulher para você também. E pro campo profissional. Muito bem. Então, vocês viram o vídeo com a entrevista com a professora Luciana, que é do curso de Direito da FGV. Ela fala aqui de uma questão no final interessante, né? Vocês viram que o Brasil rompeu aí na última eleição, a cota ali dos 10, né? Chegou a 15% de participação das mulheres junto aos cargos eletivos no Brasil, né? Mas isso também se deve, gente, exatamente por conta daquela multa, né? Dos 30%, obrigatório que todo partido tem que colocar 30% de candidaturas para que receba uma verba maior, né, do fundo partidário. Os partidos que não oferecem 30% de candidaturas, né, eles têm ali uma multa, né, eles vão ter um corte nessa verba partidária. Então, na última eleição de 2018, os partidos colocaram mais mulheres disputando para que pudessem receber uma verba maior também do fundo partidário. Isso foi inclusive uma denúncia ligada ao próprio presidente eleito, né? De usar supostos laranjas, né, para a campanha partidária, e também de usar mulheres que se candidataram simplesmente para usar a cota, né, receber uma cota a mais, né, partidária. E esse dinheiro foi repassado para o candidato majoritário, que no caso era o presidente, né, em campanha, hoje eleito. Então, isso é um tema que ainda vai ter que ser resolvido, né, pelo Superior Tribunal Eleitoral, também pelo STF, muito provável, mas como esses processos se arrastam por alguns anos, né, nós ainda vamos ter que esperar por mais um tempo para aguardar o resultado, né, o desfecho final a respeito desse tema, tá bom? A violência contra a mulher, ela teve aí um grande combatente, né, contrário a essa violência, que é a Lei Maria da Penha. Foi sancionada em 2006, de lá para cá, né, as penas impostas, né, a prisão em flagrante, as penas impostas aos agressores um pouco maior, a celeridade, os processos que circulam, né, que correm mais rápido, a facilidade de liminares para separar de corpos, né, os casais, as pessoas que estão vivendo sob o mesmo lar e que são vítimas desse tipo de agressão, né? Isso viabilizou um pouco mais para que esses processos, para que tivéssemos esses fatos coibidos, impedidos um pouco mais. É lógico, nós ainda contamos por delegacias que ainda contam, né, com policiais, né, com delegados machistas, ocorrências policiais feitas por policiais, né, masculinos, que normalmente querem saber a razão porque o homem agrediu e não resolver logo a coisa, né? Ficam criando obstáculos para tentar colocar a culpa na mulher, ou inviabilizam para que a mulher se envergonhe diante de tantos obstáculos, para que ela fique justificando como que foi, por que ele deixou, mas o que ela fez e tal. E isso é uma realidade, né, gente? Isso é uma realidade no Brasil, falo como advogado agora, né? Então isso é uma questão grave ainda, mas muito avançou, né? Nós devemos muito, sim, à Lei Maria da Penha. Ela contribuiu muito, a luta da Maria da Penha, agredida, né? Quantas vezes, né, o ex-marido tentou contra a vida dela, né, a ponto de deixá-la numa cadeira de rodas, mas a luta dela não foi em vão. Ela hoje beneficia diversas mulheres nesse sentido, né? Então foi necessária essa criação da lei específica de proteção às mulheres, né? Essas mulheres tinham várias questões, né, que dificultavam propriamente a proteção delas, né, o cuidado delas diante desses agressores. Então nós temos que observar uma sociedade que ainda é machista, a misoginia, que agora ficou mais forte ainda depois das campanhas de 2018, em que ficou explícito o machismo, explícito a misoginia, falando inclusive que mulher tem que ganhar menos do que homem, tudo isso, né, exacerbou ainda mais a misoginia, ainda mais, né, esse machismo e tal. E hoje nós temos algumas outras barreiras, então fica um pouco mais difícil da mulher nesse sentido, né? O feminicídio, vocês viram que aumentou bastante no Brasil, salvo engano, a última reportagem que eu li, ele cresceu aí quase, né, 30% no Brasil. Então
é importante a gente destacar essa temática também, né? E é importante aqui também eu fazer um destaque na diferença entre femicídio e feminicídio, tá, gente? São diferentes. O femicídio é o assassinato contra qualquer mulher, né? É o homicídio relacionado com a mulher. O feminicídio é quando esse assassinato acontece por ódio, né? Por misoginia, por o homem não tolerar a mulher ter um salário melhor que ele, não tolerar a mulher ter mais sucesso que ele, né? Ele ter ódio da mulher, ele ter raiva da mulher. Esse é o feminicídio. Esse é que aumentou nos últimos anos aqui, né? No Brasil, infelizmente, são essas as estatísticas que nós temos. Então, de onde vem essa diferença, né, gente, entre os sexos? A construção social da maternidade, né, relacionada sempre com o sentimento de cuidado, de carinho, né, principalmente associada à figura da mãe, da mulher, a mulher como uma cuidadora, a mulher que tem que ser a educadora, a mulher é que tem que é a gentil, a mulher é que é a delicada, é ela que compete cuidar dos filhos. O homem não pode ser delicado, o homem não pode ser gentil, o homem tem que trabalhar fora, o homem é o que tem força, o homem é o que busca o pesado, o homem é que traz o sustento para casa, e tal. Esses mitos, né? Essa construção social da maternidade, inclusive impactou, né, severamente muitas mulheres que hoje em dia fizeram, né, e fazem ainda a opção de não serem mães, exatamente por conta desse peso, né, que vem colocando nas costas da mulher há algum tempo. Então, muitas hoje não se sentem à vontade, não querem entrar nesse turbilhão, né, dessa construção social da maternidade e acabam então por não fazerem essa opção, né, preferem não ser mãe do que arcar com o peso, com o ônus, com a cobrança e com a intolerância geral da sociedade, sobretudo, né, da classe masculina em relação a elas. Algumas não querem esse tipo de cobrança mais, né? Então não se trata de negar, gente, que existem fatores biológicos, né, que vêm fortemente relacionados com essas diferenças. É lógico, o homem tem pênis, a mulher tem a vulva, tem a vagina, a mulher tem o seio mais desenvolvido, o homem não tem o seio da mesma condição, a mulher tem uma anca, né, tem os quadris mais largos, até porque tem que ser um quadril preparado para a maternidade, para gerar e depois para dar à luz. O homem não tem a mesma questão. Então existem sim diferenças físicas, né? A própria composição química, né, dos hormônios do homem e dos hormônios da mulher também os diferenciam em termos de emoções, em termos da produção, né, de outros hormônios, do equilíbrio, uma série de fatores que vão conjugar até mesmo, né, no potássio, na perda de potássio através da menstruação, tudo isso que vão refletir diretamente na saúde da mulher, e é por isso que a mulher tem que ter mesmo um atendimento especializado, clínicas especializadas, né, mantidas pelo poder público para que possam ter um cuidado melhor das suas saúdes em razão da perda disso tudo, né, da perda física, da perda óssea, do desgaste físico, da questão hormonal, né, e do próprio estresse emocional, das pressões que a mulher vem sofrendo ao longo do processo histórico e que, inevitavelmente, isso acaba também resguardando em algumas questões emocionais graves, né, para a mulher, né. Eu não tenho muito tempo aqui, né, o vídeo é um pouco curto, mas eu reporto aqui para vocês o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, em que ela aponta lá na década de 70 nos Estados Unidos a doença chamada o mal do século, mal sem nome, né, melhor dizendo, mal sem nome. O mal sem nome que as mulheres desenvolviam, as mulheres que ficavam eminentemente em casa com serviços domésticos, né, não tinham atividades profissionais fora de casa, desenvolviam esse chamado mal sem nome, que nada mais é do que a depressão que hoje a gente tem certeza, né, exatamente por conta, né, de toda essa estrutura que envolve o emocional e mais as tarefas recidivas, né, frequentes, mecânicas, que todo dia elas são obrigadas a fazer, né? Então trata-se apenas, né, de não reduzir fenômenos tipicamente sociais a uma questão corporal ou uma suposta essência masculina ou uma essência feminina, né? As garotas e os garotos, olha, as garotas, né, elas têm mais facilidade com a linguagem, com a escrita e o autocontrole, tendem a ficar, né, para trás em desenvolvimento físico e visão estratégica, né, por uma questão mesmo da própria estrutura biológica e tal. Os garotos, né, eles têm uma noção espacial e lógica mais desenvolvida, e isso ajuda, né, nessa questão da matemática,
demoram muito mais para criar habilidades sociais. E a mulher, por exemplo, encontra rapidinho uma coisa que está perdida na gaveta, né? Enquanto que os homens podem olhar centenas de vezes e às vezes falam, não achei tal coisa, onde que está a minha carteira, né? Então isso é natural, né? Isso é típica mesmo da natureza, da formação, né, biológica, emocional dos homens. Os homens são caçadores, né? Eminentemente caçadores, enquanto que as mulheres são muito mais do entorno, né, do contexto mais detalhado, por isso que elas desenvolvem essas habilidades. Elas são capazes de ver o brinco, o vestido, o sapato, saber com quem conversou na festa, enquanto que os homens chegam na festa observando estrategicamente o banheiro, o lugar onde pega a bebida melhor, quem poderia ser os seus eventuais desafetos, né, e quem poderia ser as pessoas que ele poderia, né, chavecar, cantar e tal. E essas são estruturas diferentes, exatamente pelas habilidades que ao longo do processo histórico homens e mulheres acabaram desenvolvendo de formas distintas, né? Então, os fatores biológicos e psicológicos, né, têm relevância social. Quando ganha um significado social, ele é aceito, ele é difundido. Um exemplo clássico é esse mesmo da maternidade, né? Uma resposta hormonal quando a mãe vê o rosto do filho. Essa resposta está cheia de significados, de símbolos socialmente produzidos, né, gente? Há uma compreensão sociológica a respeito do assunto, né? Mas sugere também que a gente utilizar aqui o exemplo do Couvade, né? Quem que é o princípio do Couvade? Lembram-se, né, das tribos indígenas, o homem, na cultura indígena, ele é colocado como pai e mãe, a mulher é só a hospedeira, aquela que carrega a criança, né? A mãe não é parente propriamente da criança na cultura indígena. Então, quando a mulher dá à luz, o homem fica de resguardo junto com ela, fica na rede, ele não vai caçar, ele não vai pescar, ele recebe visita, ele também recebe presentes, né? O pajé faz as cerimônias e tudo para ele também, né? Então ele fica de resguardo, assim como a mulher. Esse é o princípio de Couvade, né? Se para a gente traduzir isso em termos normais para essa nossa sociedade, seria um motivo de piada, de gozação, de brincadeira, né? De memes muito grandes. Né? E, no entanto, isso é um elemento cultural marcante, né? E se a gente vê, então, que diferença, como que a questão não é só uma questão de natureza, mas, e nem também de um papel propriamente social, mas é uma questão cultural e a forma como o processo de socialização marcou isso na vida de homens e de mulheres, né? Na Idade Média Europeia, olha, as crianças cresciam espalhadas pelo feudo, eram observadas não apenas pelos pais, né? Mas pelos servos que ali viviam, que cuidavam, que vigiavam essas crianças, né? As mulheres estavam um pouco mais desresponsabilizadas desse cuidado frequente, como se fossem babás, né? Isso, de fato, veio depois crescendo novamente culturalmente nos países, né? O gênero, então, como uma construção das diferenças sexuais. A questão de gênero, né, não são apenas femininas, a imagem da mãe devota, conjuga tradicionalmente com a visão de pai provedor, aquilo que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Esses fenômenos, então, explicitam as hierarquias de gênero, né? Que o homem tem mais direito, a mulher não, a mulher é mais cuidadora, a mulher é dada para a educação porque é frágil, o homem é mais rigoroso, é rígido, trabalha pesado, vai desenvolver atividades intelectuais. Toda essa conversa que já foram desmistificadas pela natureza, né? Não é por uma questão de natureza que a gente tem esse tipo de frequência, mas pelo processo social mesmo, pela legislação e a maneira como socialmente isso vem sendo construído. Não implica, então, somente em dilemas sociais vividos pelas mulheres. Falar de gênero é falar da construção social, né, dos pares, masculino, feminino. Então, o homem ele pode ser do sexo masculino, mas ter o gênero feminino. A mulher pode ser do sexo feminino e optar pelo gênero masculino, né? Então, gênero não tem a ver com biologia, gênero não tem a ver com doença, gênero não tem a ver com uma questão da maneira como essa pessoa acabou desenvolvendo o gosto, e que não. Isso tem a ver com a sociedade, isso tem a ver com a natureza que vai definindo o gênero, né? A partir do momento em que o ser humano vai vivendo, isso vai sendo definido, né? E é exatamente assim que a gente precisa entender, né? Então, assim, olha, se de um lado os valores, as imagens ligadas ao feminino e ao masculino
estão aí fortemente relacionados, né, por outro, as definições de masculino e feminino estão dispostas em formas de hierarquia que tendem a desprivilegiar as mulheres. É o caso da menininha, que se sentar com a perninha aberta, na aula passada eu dizia, as pessoas vão, olha, mocinha não pode sentar, não pode mostrar calcinha, que feio. Enquanto que o menininho pode andar até nu, que fica todo mundo achando bonitinho e tal, e tal, e tal. Né? Então, são diferentes. A menininha pergunta quem é o namoradinho, Mariazinha? E pro menininho pergunta, Joãozinho, quantas namoradinhas você tem? Então, a gente já vê que o contexto social é diferente, sim, né? Os sentimentos, então, vividos atualmente pelos homens, né, no que diz respeito à insegurança, à perda do tradicional monopólio, né, dos postos no mercado de trabalho. Os homens têm também encontrado dificuldades para manter a figura do macho, né, essa figura do macho construída ao longo do processo histórico, né, no macho mais forte, aquele que é o provedor, né, e tal. Porque o homem também tem sentido a sensibilidade, ele tem sido alvo, né, de questões emocionais, ele também tem desenvolvido doenças emocionais, o homem tem perdido emprego e a mulher tem ocupado mais a administração dos lares, né, cerca de 40% dos lares brasileiros são mantidos exclusivamente por mulheres. Então as mulheres têm ganhado no mercado de trabalho, a mulher hoje está no futebol, ela está dirigindo ônibus, ela está pilotando máquina agrícola, as mulheres ganharam o cenário ali da política. Então, quer dizer, essa realidade vem modificando, o homem está um tanto quanto ameaçado, né? Ele quer te desculpar, ele quer arrumar motivos para tirar a mulher dentro desse contexto, mas na verdade as mulheres estão, né, progredindo, estão evoluindo, assim como nós também encontramos hoje mulheres, homens, né, que são mais sensíveis, que são dedicados também à questão doméstica, que criam muito bem seus filhos, que educam, participam de reunião, levam ao pediatra, né, de homens que lidam com decoração, de que aquilo que era anteriormente definido exclusivamente para a mulher, hoje a gente vê que tem homens também desenvolvendo, né? Então a gente vê que com o passar do tempo algumas dessas questões estão sendo quebradas, né? Desses tabus, né? Então no decorrer da história as hierarquias de gênero, né, justificaram profundas desigualdades e injustiças nas relações entre homens e mulheres. Quem nunca viu um filme não assistiu um trecho de uma novela que reportava períodos coloniais, escravidão, em que quando o coronel, a mulher dele dava à luz e vinha uma menina, ele ia lá e xingava e falava, você é uma incompetente, você não teve a capacidade de me dar um homem e tal. Né? E mais tarde nós vamos descobrir que quem define o sexo dos filhos são os homens, né? E durante quantos séculos as mulheres tomaram bronca, foram agredidas, sobretudo no período aí dos coronéis, né? Jogavam na cara dela que elas eram umas incompetentes, imprestáveis, porque não teve a capacidade de me dar um filho homem, né? Quantas vezes a gente viu essas cenas em filmes e novelas, né? E hoje a gente tem a clareza de que quem define o sexo não é a mulher, é o homem, né? É o homem que define o sexo na hora, né, da definição do coito e propriamente da fecundação, né? Isso está com os homens, e as mulheres durante muito tempo tiveram esse peso nas costas, né? Então as justificativas históricas que sustentaram por muito tempo as desigualdades de gênero, olha, as mulheres não estavam psicologicamente preparadas para votar, elas eram irresponsáveis e incapazes, né, de pensar racionalmente como os homens. O principal papel das mulheres era gerar filho, cuidar da casa, fazer comida, cuidar do marido, né? Por detrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então todos esses ditados, né, gente, que vieram ao longo da nossa vida sempre rechear o nosso universo social com essa composição desse cenário, o que faz com que a gente ainda mantenha, né, muitos desses elementos vivos, né, impedindo um avanço ainda mais rápido da participação da mulher no mercado e na vida social como um todo. Então essas foram algumas dessas ideias aí mais difundidas, né, por médicos, por filósofos intelectuais a partir do século XVIII, XIX. Nós podemos notar também a exclusão, né, como base em visões baseadas na psicologia e na biologia. Muito pouco se fala desse cenário, né, entre mulheres e homens. E aqui o quadrozinho, então, da identidade de gênero, para a gente encerrar a nossa aula. Então, olha, a identidade de gênero, o que é? É a maneira com que você se enxerga, né? O gênero que se identifica fazendo parte, né, de cada um. Então, é a maneira como uma pessoa se vê,
né? Seja homem, seja mulher, olha, pessoas que se identificam com mais de um dos gêneros, né? Às vezes as pessoas não definiram esse espectro. Então, uma hora ela se vê mais mulher, gênero feminino, outra hora ela está mais voltada para o gênero masculino. Isso também pode acontecer, né? A questão da orientação sexual indica pelo que você sente atração, né? O lado que você se sente atraído, mostra que lado que a sua sexualidade está orientada, se é hétero, né? Voltado para o sexo oposto, se é homo, voltado pelo mesmo sexo, ou se é bi, voltado ali, né, para os dois, né? O espectro no meio termo, né? O sexo biológico é aquele, né, propriamente que a gente definido, né, pela própria biologia, pela natureza, né? Então, a genitália, são os cromossomos, né, quando a gente vem ao mundo. Então, o macho e a fêmea, o que tem pênis, o que tem vagina, vulva, a mulher que tem útero, né, e tal. E o intersexual, que é aquele que está nos dois lados, como a gente costuma dizer, né? São pessoas que vêm com definições duplas, né? Como os hermafroditas, né? Então, esse é um quadrozinho aí para ajudar a gente a entender melhor o que é a identidade de gênero, a orientação sexual e o sexo biológico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter contribuído com você, e eu vejo vocês numa próxima videoaula, em que a gente vai tratar de mais um vídeo atual e importante para a nossa formação e crescimento, tá? Um grande abraço, até a próxima, tudo de bom.